Quando quitei minha casa depois de anos de esforço, achei que finalmente viveria em paz. Mas bastou eu compartilhar a novidade para descobrir até onde minha família era capaz de ir para me derrubar. Em vez de orgulho, recebi acusações, exigências absurdas e a ordem de vender meu próprio lar para bancar a vida da minha irmã, a queridinha eterna. Naquele momento, percebi duas coisas. Primeiro, que eu nunca tinha sido vista como filha, apenas como recurso. Segundo, que eles estavam dispostos a tudo para manter essa dinâmica, até cometer crimes. O que veio depois foi uma sucessão de golpes, revelações chocantes e consequências que mudaram completamente a vida de todos nós. Se você quer entender como uma família pode chegar tão longe, e como eu virei esse jogo, fique até o final. Essa história vai te surpreender. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu costumava achar que algumas famílias simplesmente nasciam tortas, como árvores que crescem inclinadas porque desde o começo foram empurradas pelo vento errado. A minha sempre foi assim. Meu nome é Larissa Monteiro, tenho 31 anos e, se você perguntar aos meus pais quem eu sou, eles provavelmente responderiam, a outra filha. Porque a protagonista absoluta da vida deles sempre foi minha irmã mais nova, Camila, a menina que, segundo eles, veio ao mundo iluminada. Eu, aparentemente, vim com um interruptor apagado. Desde criança, tudo girava em torno dela. Camila ganhava o melhor presente, as melhores roupas, o melhor quarto, a melhor atenção. Eu ganhava justificativas. Quando eu tirava 10, era obrigação. Quando Camila tirava 7, era motivo de festa, gravação de vídeo, chamada para todos os tios. Se eu adoecia, era drama. Se Camila espirrava, o mundo parava. O favoritismo era tão óbvio que até vizinhos murmuravam, mas meus pais sempre tinham uma explicação pronta: você é mais forte, Larissa. Você entende. Você não precisa de tanto carinho. Eu entendia, sim. Entendia que carinho não era prioridade para mim naquela casa. Aos 23 anos, quando consegui meu primeiro emprego firme numa empresa de contabilidade em Belo Horizonte, achei que, enfim, poderia respirar longe daquele ambiente saturado. Juntei cada centavo e dei entrada numa pequena casa no bairro Nova Granada, velha, com paredes descascadas e cheiro de mofo, mas que representava a primeira vez que algo era verdadeiramente meu. Enquanto pintava as paredes sozinha, madrugada dentro, sentia como se estivesse reconstruindo pedaços meus que ninguém jamais se preocupou em restaurar. Meus pais, é claro, não perderam a chance de menosprezar. Você devia esperar e ajudar sua irmã primeiro, diziam. Camila sim merece uma casa bonita. Você está gastando dinheiro à toa. Enquanto eu enfrentava planilhas, horas extras e ônibus lotados, Camila vivia como uma princesa contemporânea. Viagens, cursos que abandonava, festas que pareciam nunca acabar. Meus pais bancavam tudo. Para eles, era simples, a obrigação deles era com ela, a minha obrigação era não dar trabalho. O mais irônico é que, enquanto me chamavam de ingrata por não cuidar da família, eu era a única que realmente se virava sozinha. E, diferente do que eles acreditavam, eu sempre observei tudo em silêncio, os gastos, os comportamentos, as escolhas. Sempre fui paciente, mas nunca fui cega. E essa paciência toda virou coragem quando finalmente quitei a última parcela do financiamento da minha casa. Era uma noite de domingo, o tipo de noite comum, até você perceber que está prestes a mudar de vida. Quando assinei o comprovante, minhas mãos tremiam. Era mais que um pagamento. Era um renascimento. Eu tinha vencido sozinha. Mas bastou eu compartilhar a notícia para meu pai explodir. Isso é um absurdo. Esse dinheiro era para o apartamento da sua irmã. Você deveria ter prioridade com a família. A palavra família na boca dele sempre significou Camila. E como se não bastasse, Camila completou, com aquele sorriso de quem nunca ouviu um não na vida: agora você vai vender essa sua casinha e dar o dinheiro para mim. É o certo. Eu sou a filha que importa aqui. A frase dela me atravessou com uma nitidez que jamais esquecerei.
Naquele momento, percebi algo que deveria ter visto há muito tempo: não importava o que eu conquistasse, eu jamais seria suficiente para eles. E foi ali, com a minha maior vitória sendo transformada em ofensa, que fiz a primeira escolha realmente minha: eu não venderia minha casa. Eu não entregaria nada. Eu não seria mais a filha descartável. Eles não sabiam, mas aquela frase, aquela ameaça de me tomar o que conquistei, seria o início de uma virada que mudaria não apenas minha vida, mas a deles também. E, ao contrário do que meus pais estavam acostumados, dessa vez quem pagaria caro seriam eles. Quando meu pai gritou que eu deveria vender minha casa para dar o dinheiro a Camila, eu apenas fiquei parada, sentindo uma mistura de incredulidade e náusea. A sala estava iluminada demais, como se cada lâmpada da casa tivesse decidido destacar o absurdo daquele momento. Minha mãe observava tudo da cozinha, braços cruzados, cabeça balançando em concordância silenciosa, como sempre fazia quando o assunto era favorecer Camila. Eu era espectadora da minha própria vida, e aquela cena se repetia em variações diferentes desde que eu me conhecia por gente. Larissa, não vamos repetir, minha mãe disse, com a voz mansa que ela nunca usava comigo, apenas com Camila. Você sabe que sua irmã tem prioridade. Ela está precisando mais do que você. Eu respirei fundo, pela primeira vez sentindo que algo dentro de mim tinha passado do ponto. Eu não vou vender minha casa, respondi, firme, como se testasse minha própria voz. Eu lutei por isso. Trabalhei por isso. Não foi vocês que pagaram cada parcela. Camila riu, aquele riso debochado que sempre me irritou desde a adolescência. Você trabalhou, e daí? O que você ganha guardando uma casa velha dessas? Eu preciso do dinheiro, Larissa. Meus pais sabem o que é melhor para mim. Essa frase, para mim, caiu como uma sentença. Era sempre assim, Camila vinha em primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu só aparecia para tapar buracos que ninguém mais queria lidar. Por anos engoli esse papel. Só que, naquele instante, percebi que eu não tinha mais espaço para isso. Eu tinha pago a casa. Eu tinha vencido. Eu não devia nada a ninguém. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que a discussão. Meu pai olhou para mim como se não me reconhecesse, como se eu tivesse traído algum acordo invisível de submissão estabelecido sem minha permissão. Você vai se arrepender, ele disse. Família é tudo, Larissa. Você está cuspindo na cara de quem sempre esteve do seu lado. Do meu lado. Que ironia. Eu simplesmente virei as costas e fui embora. Não chorei. Não gritei. Só saí, levando comigo a sensação estranha de ter finalmente encontrado uma porta que sempre esteve aberta, mas que eu nunca tive coragem de atravessar. Nos dias seguintes, eles me bombardearam com ligações e mensagens. Primeiro vieram as tentativas de manipulação emocional. Sua irmã está chorando, você deveria pensar nela, você sempre foi fria, você sabe que estamos certos. Depois, quando perceberam que eu não cederia, vieram as ameaças veladas. Vamos tomar providências, você não vai ficar com essa casa por muito tempo. Eu não respondi a nenhuma. Mas a calmaria nunca dura muito quando alguém está acostumado a viver às custas do seu silêncio. Foi então que, 3 semanas depois da discussão, recebi uma carta registrada no meu endereço. Reconheci de imediato a assinatura do advogado da família. Na mesma hora senti um gelo na espinha. Quando abri o envelope, o ar pareceu desaparecer do meu peito. Era uma notificação extrajudicial. Meus próprios pais e minha irmã estavam formalmente exigindo que eu vendesse minha casa e repassasse o valor imediatamente para Camila. Eles alegavam que a casa havia sido adquirida com o propósito familiar de garantir o bem-estar da filha mais nova, como se eu não tivesse lutado por cada centavo, como se meu trabalho não existisse, como se eu fosse apenas uma extensão da vontade deles. Eu me sentei no sofá e li a notificação pelo menos 5 vezes. Não era apenas o conteúdo. Era a confirmação de algo que eu evitava admitir: eles não me enxergavam como filha, mas como um recurso. No entanto, o que meus pais e Camila ignoravam, e sempre ignoraram, era que, apesar de me subestimarem durante toda a vida, eu não era fraca. E, mais importante, eu não estava desamparada. O que eles não sabiam era que eu tinha documentos, provas, conversas arquivadas,
contratos perfeitamente registrados. Tudo absolutamente legalizado. Sempre fui organizada, metódica, duas características que eles desprezavam, mas que agora se tornariam minha maior fortaleza. A notificação era apenas o começo. E, naquele momento, pela primeira vez, não senti medo. Senti determinação. Eles tinham iniciado uma guerra. E estavam prestes a aprender que, quando você empurra demais alguém que sempre suportou tudo em silêncio, um dia essa pessoa empurra de volta. A notificação extrajudicial permanecia sobre minha mesa como um lembrete silencioso de que eu nunca tivera paz, apenas administradores do império emocional de Camila. A cada minuto que eu a encarava, mais claro ficava que aquela situação nunca foi sobre a casa. Era sobre controle. Sobre eles acreditarem que tinham direito sobre tudo que fosse meu, porque, na cabeça deles, eu existia apenas como extensão da filha perfeita. No entanto, o que eles não previram foi a minha reação. Eu não entrei em desespero, entrei em modo estratégia. Liguei para a doutora Helena Vasconcelos, uma advogada especializada em direito imobiliário e familiar, conhecida pela postura firme e pela capacidade quase cirúrgica de desmontar abusos travestidos de obrigações familiares. Ela me recebeu no mesmo dia. Quando coloquei a carta sobre a mesa dela, ela arqueou uma sobrancelha. Eles realmente enviaram isso? Perguntou, segurando o documento como quem segura algo tóxico. E acreditam que podem obrigar você a vender seu próprio imóvel? Eles acham que têm prioridade sobre tudo, respondi. Inclusive sobre minha vida. Helena começou a folhear a papelada que eu havia levado, comprovantes de pagamento do financiamento, extratos bancários, conversas antigas em que meus pais repetiam que não ajudariam com um centavo, contratos da compra do imóvel, tudo perfeitamente organizado. Ela sorriu. Não um sorriso de simpatia, mas um sorriso profissional, daqueles que anunciam que alguém acabou de subestimar a pessoa errada. Larissa, essa casa é 100% sua. Não existe brecha, cláusula, interpretação torta ou argumento emocional que mude isso. Eles não podem exigir absolutamente nada. E o fato de terem formalizado essa tentativa só piora a situação deles. Eu senti a respiração aliviar um pouco. Mas eles vão continuar, vai admitir. Eu conheço meus pais. Eles não vão aceitar um não. Helena cruzou as mãos sobre a mesa. Então nós também não vamos aceitar intimidação. Vou preparar uma resposta firme, objetiva e totalmente legal. Larissa, ela fez uma pausa, se sua família insistir, podemos acionar medidas que eles não vão gostar. Pela primeira vez em semanas, eu me senti amparada. Mas o alívio durou pouco. No mesmo dia, ao chegar em casa, encontrei Camila parada na minha calçada, vestida como se estivesse indo para um shopping em vez de invadindo a propriedade da própria irmã. Ela começou a falar antes que eu pudesse abrir o portão. Então é isso? Você chamou o advogado? Perguntou, com indignação estudada. Você está tornando tudo mais difícil, Larissa. É só vender essa casa e pronto. Meus pais estão arrasados com sua atitude. Você só pensa em você. Eu respirei fundo, mantendo a calma que eu nem sabia que ainda tinha. Camila, eu nunca pensei só em mim. Vocês é que sempre pensaram só em você. Ela revirou os olhos. Ai, que drama. Você sempre faz tudo parecer maior. Eu preciso do apartamento, Larissa. Meus pais sempre disseram que seria meu. Você não pode mudar isso só porque resolveu agir por conta própria. Eu a encarei, sentindo um cansaço profundo, não físico, mas emocional. Um cansaço de anos. Camila, essa casa não tem nada a ver com você. Nunca teve. Eu comprei. Eu paguei. Eu lutei por ela. Nada disso pertence a você. Ela deu um passo à frente e baixou o tom, como se estivesse oferecendo um acordo absurdo. Se você me der o dinheiro, eu deixo você morar aqui por um tempo. Até arrumar outro lugar. Eu não pude evitar a risada, curta, amarga. Não, Camila. A época em que eu aceitava migalhas acabou. Os olhos dela endureceram. Você vai pagar caro por isso.
e saiu, pisando duro, como se o mundo tivesse ofendido sua existência inteira. Na manhã seguinte, recebi a devolutiva da doutora Helena, uma resposta formal impecável, deixando claro que qualquer tentativa de insistência caracterizaria assédio e abuso econômico. Ela enviou diretamente ao advogado dos meus pais. Mas a resposta deles foi ainda mais surpreendente do que eu imaginava. Em vez de recuarem, meus pais apareceram pessoalmente na porta da minha casa no dia seguinte, como se uma visita surpresa fosse resolver tudo. Meu pai estava vermelho de irritação. Como você teve coragem de envolver advogados contra a própria família? Esbravejou. Você sabe que Camila precisa da casa mais do que você. Ela é sua irmã. Você tem obrigações. Minha mãe, ao lado dele, balançava a cabeça, decepcionada. Nós não criamos você para ser egoísta, Larissa. Eu perdi o ar por um segundo. Egoísta. Era isso que eu era para eles porque finalmente disse não. Pai, mãe, vocês nunca estiveram do meu lado. Nunca. Vocês só me procuram quando Camila precisa de algo. A casa é minha. Legalmente. Moralmente. E vocês precisam aceitar isso. Meu pai cerrou os dentes. Nós vamos até o fim. Você não faz ideia do que começou. Ele tinha razão em uma coisa, eu não fazia ideia do que estaria por vir. Mas eles também não faziam a menor ideia de quem eu me tornaria a partir dali. E, naquela guerra que eles declararam, a primeira batalha já estava perdida, por eles. Depois da visita dos meus pais, passei 2 dias com uma sensação estranha, não era medo, mas uma espécie de vigília interna. Como se eu soubesse que algo maior estava prestes a acontecer. E estava. Na noite de quinta-feira, enquanto eu preparava um macarrão simples para jantar, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens chegando uma atrás da outra. Primeiro, de colegas da empresa: Lari, está tudo bem? Vimos algo no Facebook. Depois, de conhecidos antigos: sua irmã postou uma coisa séria sobre você. E então, finalmente, o link. Contra meu bom senso, eu cliquei. Lá estava, Camila, em um vídeo de quase 5 minutos, chorando, ou fingindo chorar, dizendo que eu, a irmã ingrata, estava tentando deixá-la sem teto. Ela dizia que eu tinha comprado a casa com o apoio dos nossos pais e que agora, mesmo sabendo que ela estava desesperada, eu me recusava a ajudar. No fim do vídeo, com voz trêmula, ela implorava: se alguém tiver contato com a Larissa, por favor, fale para ela pensar com o coração, não só com o bolso. Os comentários eram uma enxurrada de ataques contra mim. Que monstro faz isso com a própria irmã? Hoje em dia as pessoas só pensam em dinheiro. Egoísmo puro. Meu estômago virou. Eu estava vivendo em paz, defendendo algo que era meu, e Camila transformava tudo em espetáculo. E meus pais? Estavam lá, comentando, apoiando a narrativa dela, escrevendo frases como: sempre fizemos tudo pela Larissa, mas essa ingratidão não tem explicação. Eu fiquei parada no meio da cozinha por alguns minutos, segurando o celular com força demais. A massa queimou na panela, a fumaça subiu, mas eu nem percebi. Era como se o vídeo tivesse aberto uma ferida antiga, uma ferida que eu escondi até de mim mesma, a de nunca ter sido vista como alguém com sentimentos, apenas como um instrumento para facilitar a vida da filha perfeita. Mas, pela primeira vez, em vez de chorar, eu senti uma frieza nova, quase estratégica. Eles queriam jogar sujo? Eu podia jogar limpo, e ainda assim deixar cada um dos 3 no chão. No dia seguinte, encontrei a doutora Helena no escritório. Ela já tinha visto o vídeo. Isso é grave, Larissa, ela disse. Eles passaram de intimidação familiar para difamação pública. Agora temos mais ferramentas legais do que antes. Eu não quero destruir ninguém, Helena. Eu só quero que me deixem em paz. Ela ajeitou os óculos. Às vezes, para ter paz, é preciso primeiro impor limites tão fortes que o outro lado não tenha coragem de violá-los novamente. Respirei fundo. O que fazemos agora? Vamos reunir provas. Capturas de tela, comentários, o vídeo completo.
E vamos responder oficialmente, não só sobre a casa, mas sobre o comportamento deles. Passei a tarde reunindo tudo. Cada mensagem. Cada postagem. Cada ataque público. Quando fechei o último arquivo, percebi que minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Era indignação acumulada há anos, finalmente tomando forma. À noite, recebi a visita de alguém inesperado, meu vizinho do lado, seu Mauro, um senhor aposentado que sempre cuidava das plantas na rua. Larissa, desculpe vir assim, disse ele, segurando o celular, mas achei que você deveria ver. Ele me mostrou uma gravação da câmera de segurança da casa dele. Meus pais e Camila tinham passado em frente à minha casa no dia anterior. Não foi apenas uma visita. Eles ficaram quase meia hora discutindo alto, apontando para minha porta, dizendo frases como: nem que seja à força, ela vai ter que abrir mão dessa casa. Camila merece muito mais do que ela. A Larissa não tem coragem de enfrentar a gente. O que eles não sabiam é que o áudio estava perfeito. Seu Mauro, isso me ajuda muito. Obrigada mesmo, eu disse, emocionada. Larissa, ele tocou meu braço, que eu vejo você saindo cedo, chegando tarde, lutando por essa casa. Não deixe ninguém tomar o que você construiu. Fui dormir com essas palavras ecoando na mente. Na manhã seguinte, novos acontecimentos começaram a se desenrolar. A advogada me ligou cedo: Larissa, seu caso tomou outra proporção. O vídeo da Camila viralizou, mas alguém postou um comentário revelando que você pagou a casa sozinha. E está começando a circular. Meu coração acelerou. Isso é bom ou ruim? É bom. Muito bom. Sua família perdeu a narrativa. Agora, se tentarem insistir judicialmente, podemos alegar má-fé. E se continuarem te difamar, poderemos pedir danos morais. Mas a maior surpresa do dia ainda estava por vir. À tarde, recebi um e-mail de uma pessoa que eu não esperava, um ex-colega da Camila, dizendo que ela havia sido demitida do último emprego por má conduta, e que os meus pais estavam desesperados para arrumar uma maneira de sustentá-la sem afetar as próprias finanças. Ou seja, a casa nunca foi sobre Camila ter um lugar para morar, era sobre meus pais não quererem assumir a responsabilidade de sustentar a filha mimada pela vida inteira. Eles queriam que eu fosse a tonta da vez. Mas não desta vez. Enquanto eu lia aquele e-mail, percebi algo fundamental. Pela primeira vez, eu estava deixando de ser vítima e começando a ser protagonista da minha própria história. E, a partir desse momento, nada, absolutamente nada, seria como antes. Quando recebi o e-mail revelando que Camila havia sido demitida por má conduta, algo dentro de mim finalmente se encaixou. Era como se, por anos, eu tivesse olhado um quebra-cabeça pela metade, e, agora, uma peça crucial mostrava a figura inteira. Meus pais não queriam me obrigar a vender minha casa por amor à filha mais nova. Era por desespero. Eles sabiam que Camila era incapaz de se sustentar e estavam tentando jogar a responsabilidade em mim, como sempre fizeram. Só que desta vez, a filha rejeitada havia crescido. No dia seguinte, a situação tomou outro rumo. Ao chegar ao trabalho, encontrei meu chefe, Rodrigo, me esperando na sala dele. Pensei que talvez tivesse algo a ver com o vídeo da Camila, mas o motivo era ainda mais inesperado. Larissa, recebi um pedido formal de acesso aos seus dados profissionais, ele disse, entregando um papel, assinado pelo advogado da sua família. Eu senti o corpo inteiro gelar. Eles alegaram que você está mentindo sobre sua renda e que, se realmente tem condições financeiras, deveria honrar sua obrigação familiar, completou ele, visivelmente indignado. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo o limite invisível ser ultrapassado. Agora não era mais apenas sobre minha casa. Eles estavam tentando destruir minha carreira. Larissa, fique tranquila. Não forneci nada. Isso é ilegal. Mas quero que saiba que estou do seu lado, Rodrigo afirmou. Aquela frase me atingiu com força inesperada. Alguém, finalmente, estava do meu lado. Enviei tudo para a doutora Helena, que me ligou minutos depois, praticamente fervendo. Agora acabou a paciência, Larissa.
Eles abusaram, manipularam, te difamaram publicamente, mas tentar acessar informações sigilosas suas é crime. Crime. O que fazemos? Perguntei, sentindo meu pulso acelerar. Vamos entrar com uma medida cautelar e abrir possibilidade para danos morais. E, dependendo do que mais surgir, podemos ir além disso. Eu estava processando aquilo quando uma nova mensagem chegou no meu celular. Era um vídeo enviado por um número desconhecido. Quando abri, levei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Era Camila. Em um bar. Bêbada. Reclamando da vida. Minha irmã é uma otária, ela dizia, rindo. Ela paga a casa, paga tudo, e ainda acha que tem direito de ficar com as coisas. Se meus pais fossem mais duros com ela, ela já teria cedido. Mas deixa comigo, eu consigo arrancar esse dinheiro. O vídeo continuava, mas eu já tinha visto o suficiente. A pessoa que enviou anexou uma mensagem, viu o vídeo que sua irmã postou. Ela veio aqui ontem e se gabou da situação. Achei injusto. Meu coração batia pesado, mas não era tristeza. Era o peso da verdade, finalmente emergindo depois de anos soterrada. Quando mostrei o vídeo à doutora Helena, ela respirou fundo. Larissa, isso muda tudo. Absolutamente tudo. Agora temos prova direta da má-fé deles. Eles não estavam apenas te pressionando. Estavam planejando extorquir você. Helena, eu não quero arrastar ninguém para o fundo do poço, que eu disse, num sussurro. Mas eles querem arrastar você, que ela respondeu. E se não colocar limites, continuarão achando que podem. Respirei fundo. Ela estava certa. Naquela tarde, Helena preparou a documentação final da medida cautelar. Entre anexos e capturas, percebi algo curioso. Cada arquivo revelava uma versão diferente da mesma história, uma história onde eu sempre fui usada e ninguém nunca se sentiu culpado por isso. E então chegou a noite. Chuva fina, ar úmido, um silêncio quase pesado dentro da minha casa. Eu estava sentada no sofá quando ouvi batidas insistentes na porta. Não esperava ninguém. Quando abri, encontrei minha mãe. Sozinha. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado por horas, mas não era arrependimento. Era medo. Larissa, seu pai e a Camila, eles estão descontrolados. Estão dizendo que vão entrar na justiça de novo, que vão expor mais coisas suas. Eu tentei impedir, mas eles não me escutam. Você precisa ceder. Você precisa vender essa casa para acabar com isso. Eu a encarei, sentindo algo dentro de mim finalmente se quebrar de vez. Mãe, você não veio aqui pedir paz. Você veio pedir submissão. Como sempre. Ela fechou a boca, surpresa. Eu acreditei a vida inteira que um dia você me veria, mãe. Que um dia você lutaria por mim, nem que fosse uma vez. Mas vocês só lutam por Camila. Sempre foi assim. Ela engoliu seco. Camila precisa mais, não, mãe. Vocês precisam dela mais do que de mim. Ela é o centro de tudo. Vocês a criaram assim. Agora lidem com as consequências. Por um instante, ela ficou completamente imóvel. Então, com a voz mais fria que já ouvi sair da boca dela, disse: então não volte pedindo ajuda quando estiver sozinha. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu já estou sozinha desde que nasci, mãe. A diferença é que agora eu sei disso. Ela deu um passo para trás, ofendida, perdida, sem meu papel habitual de filha submissa para apoiá-la emocionalmente. E foi embora sem olhar para trás. Quando fechei a porta, senti como se um ciclo inteiro tivesse se encerrado. Mas, ao mesmo tempo, algo maior começava ali. Na manhã seguinte, quando acordei, meu celular estava explodindo. Notícias, mensagens, ligações. E uma delas, da doutora Helena, dizia: Larissa, aconteceu algo que muda tudo. Precisamos conversar. Agora. Eu não fazia ideia, mas aquele seria o estupim para o desfecho, algo que nem meus pais, nem Camila, nem eu imaginávamos.
e a partir dali, nada seria como antes. Quando cheguei ao escritório da doutora Helena naquela manhã, o semblante dela dizia tudo: algo grande tinha acontecido. Ela me recebeu com uma pasta vermelha nas mãos, um tom que eu aprenderá a associar a documentos sérios. Larissa, a situação virou. Completamente, disse ela, puxando uma cadeira para mim. Lembra quando seu vizinho nos entregou o vídeo dos seus pais discutindo na porta da sua casa? E lembra do vídeo da Camila falando no bar? Concordei, apreensiva. Pois bem, ambos vazaram. Eu pisquei. Como assim, vazaram? Alguém publicou nas redes sociais. E agora estão circulando. E não apenas isso, ela abriu a pasta. Um grupo de apoio a vítimas de abuso familiar replicou o conteúdo e expôs o comportamento tóxico da sua família. Isso viralizou, Larissa. Meu coração disparou, uma mistura de choque e um tipo estranho de alívio. Alguém finalmente estava vendo, não a versão deles, mas a minha realidade. Mas tem mais, ela continuou. A empresa onde sua mãe trabalhava emitiu uma nota oficial. Eles ficaram horrorizados com o vídeo em que ela aparece endossando o discurso da Camila e incentivando a invasão da sua casa. Ela foi afastada para investigação interna. Eu levei a mão à boca. Minha mãe foi afastada? Sim. E seu pai? Helena abriu outra folha. A construtora onde ele faz freelas cancelou contratos após ver o vídeo em que ele diz que vai tomar sua casa à força. Isso é considerado ameaça e tentativa de coação. E como ele falou isso em via pública, com testemunhas, não há defesa possível. Eu precisei de alguns segundos para absorver tudo. Eles tinham destruído minha reputação, minha paz, minha dignidade. Agora, estavam colhendo exatamente o que plantaram. E Camila? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Camila perdeu a chance em um processo seletivo importante. A empresa viu o vídeo dela no bar e classificou o comportamento como grave desvio ético. Ela fez um vídeo pedindo desculpas, apagou o primeiro vídeo em que te atacava, mas já era tarde. Era estranho. Eu não sentia alegria nem vingança. O que eu sentia era libertação. Depois de uma vida inteira sendo usada como escudo, como suporte, como pano de fundo da perfeição da minha irmã, era como se a verdade tivesse finalmente furado a bolha sufocante que eles criaram. Helena, respirei fundo, o que eu faço agora? A advogada fechou a pasta e entrelaçou os dedos. Agora você decide como quer seguir. Nós podemos avançar com a ação por danos morais. Você tem base jurídica para isso. Mas, também pode encerrar o processo legal e apenas manter as medidas protetivas. Depende de quanto você quer se desvincular dessa família. E ali, naquela sala silenciosa, percebi que a resposta estava dentro de mim havia anos. Eu quero me desvincular completamente, respondi. Eu quero viver em paz. Sem eles. Helena concordou, satisfeita. Então é isso que faremos. Mantemos a restrição, arquivamos a parte criminal com ressalvas e seguimos com a formalização de que eles não podem entrar em contato com você por nenhum meio. Saí do escritório com uma leveza que eu nunca tinha sentido. Era como se eu tivesse caminhado pela vida inteira carregando uma mala de concreto e, finalmente, tivesse colocado no chão. 3 dias depois, aconteceu algo inusitado. Meu pai apareceu na porta da minha casa. Não bateu. Não chamou. Apenas ficou parado na calçada, como se soubesse que ultrapassar aquele limite seria ilegal. Parecia menor. Apagado. Como se alguém tivesse apagado a arrogância que sempre o manteve de pé. Abri a porta apenas o suficiente. Larissa, eu vim, ele começou, mas a voz falhou. Eu vim pedir, não sei nem o que. Pai, você não pode estar aqui, respondi, com calma. Você sabe disso. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. A sua mãe não quer falar com ninguém. Camila está descontrolada. Eu só queria entender como tudo chegou a isso. Meu peito apertou. Não por pena. Mas por lucidez. Chegou a isso porque vocês nunca me viram.
Nunca me ouviram. Nunca me respeitaram. E continuam não respeitando, porque você acha que basta aparecer aqui para que eu resolva sua vida. Mas não vou. Ele respirou fundo, como se buscasse palavras que nunca aprendeu a dizer. Larissa, eu errei. Não, pai. Vocês erraram por décadas. E quando eu finalmente disse não, vocês tentaram destruir tudo que eu construí. Isso não é erro. É escolha. Ele recuou um passo. A verdade sempre pesa mais em quem a negou por muito tempo. Eu só queria minha família de volta, murmurou. Então deveria ter pensado nisso antes de me descartar, respondi, fechando parcialmente a porta. Eu não vou voltar a esse ciclo. E você não vai me obrigar a isso. Ele concordou, derrotado. Só queria que você soubesse, que eu não tenho mais nada. Eu respirei fundo. Pai, eu nunca tive vocês. Então estamos quites. E fechei a porta. Na semana seguinte, movi tudo o que precisava juridicamente. A restrição foi ampliada. Contatos bloqueados. Redes sociais filtradas. Meu mundo, finalmente protegido. Camila tentou me procurar por e-mail. Depois, por mensagens enviadas por terceiros. Depois, por recados. Eu ignorei todos. Meus pais também tentaram contato indireto. Mas eu não dei brecha. Porque o que eles queriam não era reconciliação. Era acesso. Era controle. Era manutenção da estrutura emocional que sempre me machucou. E eu tinha encerrado essa estrutura para sempre. Hoje, quando caminho pelos cômodos da minha casa, sinto algo que esperei anos para sentir: pertencimento. Cada parede conta uma história. E nenhuma delas pertence a eles. Construí minha vida apesar da minha família, não graças a ela. E, pela primeira vez, isso não dói. Isso liberta. Se você chegou até aqui, me conta uma coisa: você faria o mesmo que a Larissa fez? Teria coragem de colocar limites tão firmes diante de uma família que nunca te valorizou? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita agora para curtir esse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, porque todos os dias tem conteúdo novo por aqui, histórias fortes, emocionantes e cheias de superação. Ah, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem sobre limites, força e amor próprio. Você pode ajudar outra pessoa apenas enviando esse vídeo. E antes de ir embora, deixe aqui nos comentários: você faria o mesmo que a protagonista fez? De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu leio todos os comentários e deixo um coração especial para quem participa. Muito obrigada por acompanhar até o final, e nos vemos na próxima história.